Olá, mulheres! Tudo bem? Sejam muito bem-vindas ao Culto de Mulheres da Igreja Batista Getsemane, Ministério Everlast Woman. É um privilégio ter você aqui com a gente. Eu sei que a distância está enorme, mas nós continuamos unidas em um só propósito: louvar e engrandecer o nome do Senhor. E eu estou morrendo de saudade dos nossos cultos presenciais, mas daqui a pouquinho a gente vai estar reunidas novamente entre irmãs. Amém? Quero meditar com você no Salmo 91, verso 1, diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte. Que o nosso Senhor seja sempre o nosso refúgio, seja a nossa torre forte. E nós oramos para que essa verdade seja evidente em nossas vidas, para que a nossa confiança sempre esteja no alto. Para que você que está enfrentando dificuldades, enfrentando tribulações, possa olhar para o alto de onde vem o seu socorro e confiar que esse socorro vai ser atendido, que esse pedido de socorro será atendido. Essa é a nossa oração hoje, em nome de Jesus. Amém? E eu quero deixar vocês aqui hoje com a pastora Raquel, que vai trazer uma palavra sensacional, vinda de Deus, vinda do alto, para a sua vida. Então, que Deus abençoe a vida da pastora Raquel e que os nossos corações sejam solo fértil para tudo aquilo que nós vamos aprender hoje. Amém? Olá, meninas. É uma alegria muito grande poder estar aqui hoje dividindo a palavra de Deus com vocês. O nosso tema é Torre Forte e nós vamos falar um pouco sobre quem é a nossa Torre Forte. Há pouco mais de um ano a gente tem vivido uma situação muito complicada no nosso meio, não é mesmo? O Covid veio, ceifou muitas vidas, nos colocou dentro de casa e quando a gente teve assim um sinalzinho de normalidade, as coisas vieram e se abalaram novamente. E o nosso culto que começou tão feliz, lembra? Estávamos juntas, reunidas na igreja, agora passou a ser à distância. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco, porque Ele é a nossa torre forte, mesmo nos momentos da adversidade. Amém? É normal e é compreensível que durante a nossa trajetória, as nossas forças vão se acabando. A gente vai ficando um pouco cansada, a gente vai ficando até mesmo um pouco abatida, não é mesmo? As incertezas quanto ao futuro vão tomando conta do nosso coração e por vezes nós nos vemos muito desesperadas. Por vezes nós nos vemos entristecidas com toda a situação que a nossa vida está, com o caminho que nós tomamos, o rumo das nossas vidas. Mas hoje é dia de renovarmos as nossas forças juntas, naquele que é o nosso refúgio, naquele que é a nossa fortaleza, naquele que é a nossa torre forte, o nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos juntas? Eu vou te convidar a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, no livro de Isaías, capítulo 40. A gente vai ler do 12 ao 31. Versículo 12. Quem mediu na conta da sua... Eu vou precisar que corta. Vamos lá, Isaías 40, nós vamos ler do versículo 12 ao 31, que diz assim: Quem mediu na concha da sua mão as águas, e tomou a medida dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, que lhe desse entendimento, lhe ensinasse o caminho do juízo, lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como a uma coisa pequeniníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus, ou com quem o comparareis? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouves? Ou deste o princípio não se vos notificou? Como não atentastes para os fundamentos da terra?
Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como a cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado e mal se tem arraigado na terra o seu tronco. Já se secam quando ele sopra sobre eles, e um turvão os leva como a pragana. A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual? Diz ao santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. Ele a chama a todos pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40 é maravilhoso, né? O profeta aqui fala sobre quem é o nosso Deus. E como eu já convidei vocês hoje, nós vamos seguir estudando um pouco desse texto, um pouco sobre Isaías 40, para entendermos melhor e termos a convicção nesse momento de quem é o nosso Deus. E a partir daí vocês vão entender por que vocês podem ir em direção a essa torre forte e por que vocês podem se sentir seguras nesse lugar, no lugar onde o Senhor habita, amém? A coisa mais importante da vida cristã é conhecer a Deus. E essa é a resposta da vida eterna, é sabermos quem Deus é. Conhecê-lo e amá-lo tem que ser a razão da nossa vida. E esse texto abre os nossos olhos e revela quem é esse Deus que nós servimos. Então, a primeira coisa que eu quero te convidar a observar comigo é que ele trata a grandeza desse Deus a tudo que ele criou. Ele retrata essa grandeza desse Deus. Quer ver? Lá no versículo 26, vamos ler juntas? A gente vai passar por alguns versículos, a gente leu do 12 até o versículo 31, e agora a gente vai passar por alguns desses versículos e vamos reler eles juntas, tá bom? Então vamos lá. Levantai ao alto os vossos olhos, lá no versículo 26, e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele a chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e por quanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Aqui diz que o Senhor chama as estrelas e nenhuma delas vem a faltar. Olha bem a grandiosidade do nosso Deus. Alguns estudiosos dizem que há mais estrelas no firmamento do que grãos de areia em todas as praias do planeta Terra, sobre o planeta Terra. Então imagina a quantidade de estrelas que não habitam, né, a órbita do nosso planeta, que não habitam a criação de Deus. E o nosso Senhor é tão grandioso, Ele é tão poderoso, Ele é tão maravilhoso, que a palavra diz que Ele a chama pelo nome, Ele sabe uma por uma. O nosso Deus é tão poderoso e tão conhecedor de tudo que chama cada estrela pelo seu nome. Se o seu Deus que criou o universo, se você crê que esse Deus te fez a sua imagem e semelhança, você não tem o que temer. O Senhor te conhece desde o momento que Ele te gerou no ventre da sua mãe. Ele te chama pelo nome, Ele conhece todos os fios que Ele colocou na sua cabeça, os seus fios de cabelo. Ele sabe tudo sobre você, Ele te vê quando você deita e quando você se levanta. Se a sua vida está refugiada nessa torre forte, que tem pleno conhecimento de tudo e que tudo criou, você não tem o que temer. E é daí que vem a nossa força, vem desse Deus que tudo sabe, que tem conhecimento de tudo e que criou todas as coisas e que sabe de tudo que se passa na nossa vida, de uma situação difícil até as suas vitórias. Ele sabe de tudo. Por vezes nós nos sentimos extremamente sozinhas, por vezes nós nos sentimos extremamente abatidas e nós pensamos, poxa, quem é por mim? Deixa eu te lembrar, o Senhor que tudo sabe é por você. Amém? Segunda coisa que nós podemos observar.
O profeta nos leva a entender a grandeza de Deus em sua sabedoria. O Senhor não deixa nada fora daquilo que Ele quer, do desejo dEle, da vontade dEle, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Esse Deus é sábio, Ele tem um controle de tudo sobre as suas mãos. E o profeta, ele exalta tanto essa sabedoria de Deus, que é até engraçado a forma como ele coloca isso aqui. Vamos lá no versículo 13 e 14, só para vocês perceberem. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo, e lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento? Vamos traduzir um pouquinho o que o profeta está falando aqui? É mais ou menos assim, na linguagem de hoje, né? Bem atualizada. E aí, que PhD que esse senhor tem? Que faculdade que ele passou? Quem que foi o mestre dele? Quem que foi o seu tutor? Quem o ensinou para que ele tivesse tanta sabedoria? O profeta, ele fica tão entusiasmado com o que Deus faz e com a sabedoria dele, que ele fala assim, de onde vem toda essa sabedoria, de onde vem todo esse conhecimento, de onde vem todo esse controle sobre todas as coisas que ele criou, que ele não consegue colocar em palavras, a ponto dele começar a se questionar, e aí? Da onde que veio isso? Aonde que ele aprendeu isso? Como ele fez isso? O profeta segue maravilhado nos versos 15 a 18, e ele vai dizer assim, eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele levanta as ilhas como uma coisa pequeniníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. Há quem, pois, fereis semelhante a Deus. Ou com o que comparareis? O profeta Isaías vai falar sobre a grandeza desse Deus frente às nações da terra. Esse Deus é tão grande, tão maravilhoso, que ele é maior do que qualquer nação. E isso é muito fácil da gente trazer para os nossos dias atuais. Pensa aí numa grande nação, Estados Unidos, China, Rússia, Alemanha, países que você pensa assim, nossa, esse país governa o mundo. É esse país, o que acontecer lá vai me influenciar aqui e a minha vida vai ser mudada, ainda mais hoje que a gente está, né, na geração da globalização e tudo que acontece num país influencia no outro. Sabe o que o Senhor compara essas nações? A nada, a coisas vãs. Pode ser o maior império do mundo, pode ser o rei mais poderoso do mundo, nada disso se compara à grandeza do nosso Deus. Você pode pensar na pessoa mais influente do mundo. Vamos pensar Barack Obama, Michelle Obama, uma mulher tão influente, né? Que todos nós admiramos tanto. Uma mulher que mostra força, rainhas que passaram pela face da terra. Nada disso, nada dessas mulheres, até as que trouxeram coisas boas, como as trouxeram coisas ruins, nada delas, nenhuma delas se compara à grandeza do nosso Deus e a quem esse Deus é e o controle que esse Deus tem de todas as situações. Nenhuma delas, nada desses homens e mulheres que um dia passaram pela face da terra se comparam ao nosso Deus e a tudo que o nosso Deus pode fazer, a todas as grandes coisas que o nosso Deus faz. Amém? Por mais que você imagine que são essas nações que controlam o mundo por seu poder bélico, seu dinheiro, seu conhecimento, para Deus elas são como pó em uma balança de precisão. Ele fala aqui, olha, que essas nações são como nada, pó. A gente sopra e some, não é isso? A importância de entendermos isso é que por vezes acreditamos que o que foi criado é maior do que o Criador. Nós acreditamos nesse pensamento nós acreditamos e nesse pensamento podemos nos perder. É nesse pensamento que achamos que das nossas forças, das forças que agimos e com a força dos nossos braços e com a nossa inteligência que nós temos, é que vamos vencer as nossas dificuldades. Porque nós vemos grandes homens, grandes mulheres que parecem ter domínio de tudo e pela força dos próprios braços conquistam, avançam. E quando a gente pensa que, na verdade, tudo que a gente pode fazer, nada vai se comparar à grandeza do nosso Deus, ao controle que o nosso Deus tem sobre todas as coisas e todas as situações. Fazemos isso na errônea expectativa, queridas, de que nunca iremos nos cansar, que nunca iremos nos desgastar, que não iremos nos entristecer,
e perder todas as nossas forças, seja a força física, seja a força espiritual e seja a força emocional. Por vezes aparentamos estar tão bem, né? Fisicamente falando, com vigor, cheias de nós mesmas, mas quando nós vamos ver, o nosso espírito está enfraquecido, porque o nosso ego tomou lugar no nosso coração. Por vezes, as nossas forças mentais estão enfraquecidas porque você tem que empenhar tanto que vai para além daquilo que você consegue e você se sente enfraquecida. Mas o nosso Deus não, o nosso Deus é forte em todas as situações. É por isso que nós podemos nos assegurar nele e não em nós mesmos. Porque nós somos falhos, nossas forças se enfraquecem, mas a do nosso Deus não. Ele é maior do que tudo, ele é maior do que toda nação, ele é maior do que todo homem que já pisou na face da terra. Ele é o nosso Deus forte e poderoso. Uma terceira observação. O profeta prossegue no seu raciocínio, agora entre os versos 19 e 21, você pode acompanhar comigo, e ele compara Deus aos ídolos que são criados pelo homem. Quantos ídolos nós não criamos para nós mesmas? Quantos ídolos o homem, a humanidade já não criou para si? E o profeta vai falar o quão o nosso Deus é maior do que qualquer ídolo que nós possamos criar. Vamos lá no versículo 19. O artífice funde a imagem e os ourives a cobre de ouro e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouves? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Sabe o que ele está falando aqui? Que desde a sua queda, o homem criou para si ídolos. E nós temos essa mania até hoje de criarmos para nós mesmas ídolos. Ídolos que enchem o nosso coração. E muitas vezes, queridas, esses ídolos, eles não vêm na imagem de um santo, ele não vem só numa escultura que nós colocamos ali na parede da nossa casa e essa escultura é adorada. Muitas vezes, principalmente no mundo atual, não são apenas essas imagens, mas somos nós mesmas. O nosso ídolo passa a ser a nossa própria imagem. O seu ídolo passa a ser você mesma quando olha no espelho e pensa, uau, que graciosidade, que perfeição, que maravilhosa que eu sou, que sem defeitos que eu sou. E às vezes você faz isso até inconscientemente. Se não sou eu quem faço, não presta. O outro passa a ser descartável, porque a minha ideia de ideal é a melhor. Se não é a minha, não importa. Meu dedo segue apontando para o outro, porque no mundo atual, os nossos deuses, né, os deuses que são criados, os deuses que colocamos no lugar do nosso Deus, o nosso Senhor, não são apenas as imagens, mas nós mesmos. A egolatria tem tomado conta dos nossos corações de uma forma assim, impressionante. É impressionante como a gente vê, como a gente atende em gabinete, mulheres tão cheias de si. Elas são tão maravilhosas, elas são tão perfeitas, elas se olham na frente do espelho e elas se sentem tão cheias de si. E muitas vezes nós fazemos isso até inconscientemente. Quer ver como que você faz isso inconscientemente? Os títulos que conquistamos ao longo da vida nos envaidecem. E isso tem envaidecido o seu coração. Porque eu sou doutora fulana de tal. Porque eu sou a melhor na minha área de profissão. Porque eu sou a melhor na escola, eu sou a melhor na faculdade. E você não tem feito isso para a honra e glória do Senhor. Você tem feito isso porque isso enche o seu ego. Você ganha uma estrelinha no final de tudo. Alguém aperta sua mão e fala, uau, você é maravilhosa. E não porque isso é para a honra e glória do Senhor e porque nós temos que ser, sim, o melhor em tudo que fazemos, buscarmos ser o melhor em tudo que fazemos, porque fazemos para a honra e glória do Senhor, para o Senhor ser conhecido através de nós, através dos nossos dons e através dos nossos talentos. Você tem deixado, ou você tem muitas vezes usado esses dons e esses talentos para envaidecer você, para acrescentar o seu ego e não para acrescentar o reino de Cristo. E é nisso que a gente falha. As ideias que temos passam a ser as melhores, ou seja, só a sua ideia importa. A ideia de outro nunca vai ser boa o suficiente. Por quê? Porque você é a melhor, né? O seu ego já tomou tanto conta da situação, você é tão Deus de si mesmo, que não há nada que outro possa fazer que seja melhor do que o que você faria no lugar daquele outro.
Se não sou eu quem faço, não presta, o outro passa a ser descartável, porque a minha ideia de ideal é a melhor. Então, a minha coleguinha do lado, a irmã com quem eu divido o ministério, ela nunca vai ser boa o suficiente, então ela é descartável. No momento em que ela faz o que eu acho legal, no momento em que ela compartilha das minhas ideias, ela é ótima para caminhar comigo. Mas se isso não acontece, ela é o quê? Não te quero mais perto de mim. Não está sendo mais suficiente, você não presta para esse ministério. Enquanto, na verdade, você está fazendo isso porque você endeusa você mesma. Porque você é a melhor do universo, né? A gente tem essa mania, tem que tomar muito cuidado. Meu dedo segue apontando para o outro porque ele erra, mas eu não erro. Eu sou imaculada, eu não erro, eu não tenho falhas, eu sou maravilhosa. Sinto te dizer que não. Você tem muitas falhas, assim como eu, assim como qualquer ser humano nesse planeta Terra. Você sim tem muitas falhas, muitos erros e graças a Deus que a graça soberana do Senhor é sobre as nossas vidas. Amém? Assim me torno o meu próprio Deus e ao invés de esculpir imagens, eu sigo esculpindo o meu próprio ego. Queridas, pensem em alguém que você admira muito. Alguém com muitos feitos, muitas conquistas, que tem, assim, muita fama. Nós falamos aqui, né, Michelle Obama. Nós tivemos mulheres que ganharam Nobels da Paz. Mulheres, assim, maravilhosas. Pense em todas essas grandes rainhas, esses grandes reis que passaram sobre a face da terra, grandes conquistadores que conquistaram muitas terras, que foram desbravadores, conhecedores de grandes coisas. Todos eles surgem e desaparecem. Vocês já pararam para perceber isso? Todos eles vão, têm o seu auge e passam. Mas o nosso Deus permanece. Ele é imutável, ele permanece o mesmo. Ele foi o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, ele será o mesmo eternamente. Ele não passa, o nome dele é um e será um sobre todos os outros nomes para sempre, para a eternidade. O nosso Deus, ele é incomparável. É isso que eu quero que você entenda hoje, que o seu Deus, que é por você, ele é incomparável. Você não vai conseguir compará-lo com nada, porque ele é maior do que tudo, do que todos. Amém? E aí você fica me perguntando assim, pastora, legal, entendi quem é o meu Deus, eu me lembrei quem é esse Deus tão poderoso, tão majestoso, que controla todas as coisas, que é maior do que qualquer um, mas como que eu vou trazer, como que eu vou aplicar essa grandiosidade desse Deus na minha vida? Como que esse Deus, que é tão grandioso, que é tão maravilhoso, vai olhar para mim? Será que eu sou digna disso? Será que eu realmente posso receber esse olhar desse Deus tão grandioso? Muitas vezes a gente se pergunta isso, né? Como que essa grandiosidade de Deus se aplica à minha vida? Eu sou um ser humaninho. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. E agora eu entendi mais ainda que eu não sou mais nada e mais ninguém. Mas eu tenho uma boa nova para te falar hoje. Você não é a primeira pessoa a se perguntar isso. E certamente não será a última. Mas tenho certeza que o Senhor, depois de hoje, vai te usar para trazer à memória das pessoas essa esperança que é o nosso Deus, que é essa grandiosidade do nosso Deus. Depois de apontar toda essa grandeza, toda essa majestade de Deus, que a Bíblia fala, né? Tudo isso que a Bíblia relata sobre quem é o nosso Deus. Assim como você, assim como eu, o povo de Deus naquela época também fez esse questionamento. E o capítulo de Isaías 40 vai falar sobre isso também. Lá no verso 27. Após falar toda a grandeza de Deus, o profeta traz à tona 2 questionamentos que estavam sendo feitos pelo povo de Deus naquele momento. E, muito provavelmente, devido à situação que nós estamos vivendo hoje, você que está me ouvindo, você pode também estar se fazendo esse questionamento. Eu também, por diversas fases da minha vida, fiz esse questionamento. E volta e meia, porque nós somos falhos, nós nos esquecemos de quem é o nosso Deus, nós nos fazemos esse questionamento. E eu quero ler com você o versículo 27. Diz assim: Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? O povo está se perguntando sobre 2 coisas, indiferença e injustiça. Será que esse Deus é indiferente a mim? E esse Deus está sendo injusto a tudo que tem acontecido na minha vida. A indiferença, a acusação de diferença é que Deus não se importa.
Deus não sabe o que está acontecendo comigo. Esse é o questionamento do povo. E esse questionamento que o povo está fazendo de indiferença é um questionamento que eu tenho escutado muito ultimamente. Será que Deus não viu a minha dor do meu parente que eu perdi para o Covid? Será que Deus não está vendo a necessidade da minha casa? Será que Deus não está vendo que eu perdi o meu emprego e eu tenho uma família para sustentar? Será que Deus não está vendo a dor de perder um filho para uma doença? Será que Deus não tem visto todo o meu sofrimento? Será que Deus não tem visto que não tem me feito bem ficar dentro de casa, trancada, sozinha, sem poder me comunicar com o mundo, sem poder sair, sem poder ter todas as relações sociais que eu tinha antes? Será que Deus não está me vendo? Será que Deus não está vendo a minha dor? Por que o meu caminho está encoberto ao Senhor? Esse é o questionamento. Por que o meu caminho está encoberto ao Senhor? E por vezes você pode estar chorando essa frase, você pode estar gritando essa frase. Senhor, por que o meu caminho está encoberto? O Senhor não se importa que pereçamos? É isso que o povo está perguntando. É isso que muitas vezes nós estamos nos perguntando nesse momento tão difícil. Senhor, o mundo está morrendo. São 4.000 mortes por dia. O que está acontecendo com o meu país? O Senhor não se importa que pereçamos diante dos teus olhos? Por vezes a gente pode estar se perguntando isso, né? E o segundo questionamento é a injustiça. O povo reclama que tem direito e que o seu direito está sendo negado. O meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Eu tenho agido em retidão, eu tenho caminhado bem e o Senhor não tem visto isso? O meu juízo passa despercebido ao meu Deus? E você, assim como o povo daquele tempo, merece algo e Deus não está te dando o que você merece. É isso que você se questiona. Eu mereço e eu não estou recebendo o que eu mereço, Deus. Porque eu sou sua filha, eu faço tudo, eu tento viver uma vida de retidão no Senhor, eu tento viver uma vida caminhando sobre o verdadeiro evangelho e o Senhor não está me dando o que eu sinto que eu mereço. Mas sabe o que eu sempre gosto de trazer à memória de vocês e em todas as minhas pregações eu sempre acabo tocando nesse ponto? É que a palavra de Deus, ela é sim resposta para todos os nossos questionamentos. E aqui dentro do próprio capítulo 40 de Isaías, vai ter a resposta da indiferença, vai ter a resposta da injustiça que nós achamos que nós estamos vivendo da parte de Deus. Vamos lá juntas, no versículo 28, diz assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? É inescrutável o seu conhecimento. Queridas, Deus não está cansado demais para deixar de prestar atenção no seu sofrimento. Deus não está abatido demais para ter que se preocupar com coisas mais importantes do que o seu sofrimento. Por mais inócuo que você possa pensar que o seu sofrimento é, por menor que você possa acreditar que ele seja, ele não é pequeno demais para que Deus não se atenha a ele, para que Deus não tenha cuidado com ele, não tenha cuidado com você. Deus não acha que a sua tristeza, seja ela qual for o motivo, é menor do que a tristeza do outro. Não compare a sua dor, não compare a sua tristeza com a dor e a tristeza do outro. Não é que uma é maior do que a outra, é que elas são diferentes. Porque nós somos diferentes. Nós não somos mulheres iguais, cópias umas das outras. Nossas aflições, a forma como fomos criadas, como pensamos, como agimos, elas são completamente diferentes. Logo, consequentemente, a nossa dor e o nosso sofrimento vai ser completamente diferente uma das outras. E para Deus não existe um sofrimento que seja menor do que o outro. Para Deus se importa com o que você está sentindo, com aquilo que vem de você, independente se você acha que é um sofrimento grande ou um sofrimento pequeno. Os seus grandes problemas e os seus pequenos problemas estão todos diante de Deus. Deus não te vê em partes, Deus te vê por inteira. Deus não pega e fala assim, eu vou olhar só a parte legal da Raquel, ou a parte que ela sofre menos. Se nessa área da vida ela sofre menos, então tá legal, eu vou cuidar disso. Aqui ela sofre mais, não, muito problema para minha cabeça. Deus não é assim. Deus não se compara a nós somos assim. Nós tendemos a cuidar dos nossos pequenos problemas e abafar os grandes.
porque é difícil demais para a gente lidar com isso. Mas o nosso Deus não é assim. Ele tem providência para todas as áreas da nossa vida. Nada foge ao seu controle e à sua providência. Até a sua menor providência é para que Deus trabalhe em nós e através de nós. Até aquela coisinha pequena que você pede a Deus, mas que é um desejo do seu coração. É para o Senhor te mostrar que Ele é Deus na sua vida e Ele vai agir em todas as áreas. Ele vai realizar a vontade dEle, que é boa e que é perfeita e que é agradável. Talvez o seu olhar sobre essa situação é que não esteja correto. Mas a vontade do Senhor sempre vai se realizar e ela sempre vai ser boa, ela sempre vai ser perfeita, ela sempre vai ser agradável. Então peça ao Senhor para ajustar a sua visão à vontade dEle. Mas Ele tem sim providência para tudo na sua vida, tudo. Raquel, tem gente que teve um parente que... Raquel, tem gente que perdeu parente recentemente, eu estou preocupada em arrumar um marido? Sim, essa é a sua preocupação. Raquel, tem gente desempregada, eu estou preocupada em levar os meus filhos para uma escola melhor. Sim, essa é a sua preocupação e ela é legítima. Apresente todas elas diante do seu Deus, porque ela quer toda, Ele te quer toda, Ele te quer por inteira. Ele não quer partes de você, Ele não quer só as suas grandes preocupações, as suas pequenas preocupações. Ele quer tudo e Ele quer que você entregue todas elas a Ele. Amém? Vamos seguir, versículo 29. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. É o Deus que se importa com você particularmente quando você perde a força e a esperança. É Deus quem olha para você, é Deus quem te restaura, é Deus quem abre os seus olhos, é Deus quem te levanta, é Deus quem te cura. E é sobre esse Deus que nós estamos falando, é o que dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Se você está cansado, se você está batido, independente de qual área for na sua vida, seja porque de fato você está vivendo um momento de grande sofrimento, seja porque você pensou que iria alcançar grandes coisas esse ano e as coisas ainda não aconteceram, todas essas áreas, o Senhor é quem te dá força, o Senhor é quem multiplica e o Senhor dá vigor a quem não tem nada. Ele é sopro de vida, Ele é fôlego de vida para nós. Verso 30. Os jovens se cansarão e se fadigarão e os moços certamente cairão. Essa força que o Senhor está falando, queridos, não é só força física, mas é a força que vem de Deus, é a força que Deus te dá. Tanto que ele fala assim, olha, aquele que é forte, aquele que é moço, que é robusto, essas mulheres que têm força, elas vão se cansar também e certamente elas vão cair também se não for por mim, se não for através de mim, se eu não for o sustento. Aqueles que confiam na sua inteligência estão olhando para algo fraco demais. Aquelas que confiam em si mesmo, lembra que a gente falou lá no início? Olha, hoje o nosso Deus é o nosso próprio ego, por tantas vezes. E essas pessoas que confiam tanto em si mesmas, que acreditam que pela força do seu braço vão alcançar alguma coisa, essas pessoas certamente se cansarão, certamente se fadigarão e certamente cairão. Mas aquelas que confiam no Senhor, ele vai falar no verso seguinte, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Essas são as pessoas que o Senhor espera, porque aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças e faz dele um refúgio verdadeiro. Faz do Senhor a rocha, é ao Senhor que elas se apegam, não é nas suas próprias forças. Por mais jovem que você pense ser, por mais vigorosa que você pense ser, você vai falhar, você vai cair. Em algum momento, a sua mente não vai dar conta de lidar com a quantidade de coisas que você faz, com tudo aquilo que você se propôs a fazer dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro das nossas relações sociais. Você vai se cansar, isso é do ser humano, é comum. Mas se você renova as suas forças no Senhor, Ele cuida de você. E eu tenho uma última pergunta para te fazer e nós já vamos caminhar para o encerramento. O que você faz mais? Você acha que você corre mais? Que você sobe mais, alça voos mais altos? Que você anda mais? Eu quero chamar a sua atenção para o finalzinho do versículo 31,
que vai fazer sentido com a pergunta que eu acabei de te fazer. Sabe por quê? Mas olha só como a lógica do versículo 31, ela é um pouco invertida e isso é muito legal. Primeiro ele fala assim, subirão com asas como águias, subindo. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Se a gente for parar para pensar, quando a gente faz uma leitura ou quando você cria um texto, você vai falando coisas que vão aumentando a sua fala, que vão empoderando a sua fala. E olha como ele faz essa lógica invertida. Primeiro ele fala que alcança voos altos, depois ele fala que corre, depois ele fala que caminha. Mas a lógica não é o contrário? Primeiro a gente não caminha, corre, depois alcança voos mais altos. E dentro de uma lógica de fala, também é assim. Se eu quero te incentivar a algo, primeiro eu vou falar, pode caminhar, agora começa a correr, e agora a gente vai voar. Não é? Não é mais ou menos assim que a gente pensa? Mas tem um porquê do profeta usar essa linguagem invertida aqui, e muito inteligente, muito legal da parte dele colocar dessa forma. A minha pergunta é, o que mais nós fazemos nessa vida? A gente alcança voos durante o tempo todo, a gente corre o tempo todo ou a gente caminha o tempo todo? Nós caminhamos o tempo todo, correto? É o que nós mais fazemos, nós caminhamos. E é na caminhada da vida, e não só na correria ou nos voos altos, que nós nos cansamos, mas é o dia a dia. É aquela caminhada lenta, aquele andar que todos os dias nós fazemos, o acordar, o levantar, o ir trabalhar, cuidar das crianças, cuidar da casa. É isso que muitas vezes, nesse dia a dia, é que nós nos fadigamos, é que nós cansamos. E não erroneamente, mas sim por vontade, o profeta coloca isso no fim, porque é para o que ele quer te chamar a atenção. É para esse caminhar, porque é nesse caminhar que nós muitas vezes esquecemos quem é o nosso Deus. Quem é esse grandioso Deus que tem controle de tudo e que tudo está sobre as mãos dele. É no nosso caminhar, é no nosso dia a dia que nós esquecemos de olhar para a nossa torre forte e correr para ela. É no nosso dia a dia que nós optamos por caminharmos pelas nossas próprias forças e não pela força do nosso Deus e não pela grandiosidade do nosso Deus. E eu termino a minha fala com a fala do salmista, que diz assim: o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Eu quero te convidar hoje a caminhar para esse refúgio, a caminhar em direção a essa torre forte, que é o Senhor. E que nessa caminhada você não se esqueça de quem Ele é, quem Ele é para você e quem Ele é por você, em todas as situações da sua vida. É Ele que restaura as suas forças, é Ele que te renova todas as manhãs, é a graça desse Deus poderoso que é com você. É esse Deus que quer te usar, é esse Deus que quer te capacitar, é esse Deus que através da sua história quer se fazer conhecido. Lembre-se, há uma torre forte e segura na qual você pode correr na hora da adversidade. Há uma torre forte e segura na qual você pode se abrigar. Essa torre forte e segura é o nosso Senhor. E esse Senhor, o nosso Deus, Ele já venceu a guerra, queridas. A guerra está vencida. Devemos esperar que a mudança chegue, sim, e ela vai chegar, pois o nosso Deus jamais falhou. As suas promessas jamais falharam e elas se cumprirão. Não no meu tempo, não no seu tempo, mas no tempo do Senhor. E a maior promessa que nos foi feita é o retorno do nosso Senhor Jesus. E essa promessa está por vir. O Senhor voltará e Ele nos chamará para sermos co-herdeiros com Ele. E essa é a maior promessa do nosso coração. O Senhor pode sim nos dar todos os bens materiais, o Senhor pode sim zelar pela nossa saúde física, mental, emocional. O Senhor pode sim cuidar de tudo e eu tenho certeza que Ele fará isso de bom grado e feliz, porque Ele sabe que quando todas essas coisas nos são entregues, nós fazemos isso para a honra e glória dEle. Mas não se esqueça, a maior promessa de Deus para nós é que um dia estaremos reinando com Cristo na eternidade. E é para isso que nós fomos chamadas, é para reinarmos com Cristo na eternidade. Essa é a verdadeira esperança do nosso coração. É por isso que não somos abaladas, é por isso que confiamos que podemos passar por todas as adversidades da vida,
porque a nossa vitória é certa, a nossa vitória é com Cristo. Amém? Eu quero te convidar a orarmos juntas para encerrarmos esse momento em um momento de oração, porque eu tenho certeza que hoje o Senhor vai te fortalecer. Hoje o Senhor, que é a sua verdadeira força, vai fortalecer o seu entendimento, vai te dar graça, vai te dar sabedoria para você enfrentar as batalhas da vida. E você vai dizer, Senhor, eu posso caminhar e não me fadigar, porque o Senhor é comigo. Na minha caminhada, no meu dia a dia após dia, o Senhor é comigo. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento que nós tivemos aqui como irmãs em Cristo, pela sua palavra que foi mais uma vez revelada a nós, na certeza, Senhor, que o Senhor é a nossa torre forte, o Senhor é o nosso refúgio, é para onde nós podemos correr, Deus, em meio à adversidade, e que todos os dias o Senhor caminha conosco, que todos os dias, ó Pai, o Senhor nos faz nos sentirmos filhas amadas, que o Senhor se importa, sim, com cada um dos nossos problemas, com cada uma das nossas dificuldades, independente de qual dificuldade seja, Deus, o Senhor é conosco. Por mais que a minha dificuldade pareça ser tão pequena, o meu sofrimento parece ser tão pequeno, comparado ao sofrimento do mundo, comparado ao sofrimento das minhas irmãs, não importa, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem zelo com os meus sonhos, com os meus projetos. E eu tenho certeza que o Senhor tem zelo com os sonhos e os projetos de cada uma, Deus, dessas mulheres que me assistem agora, Pai. Deus, que elas se sintam, ó Deus, acolhidas pelo Senhor, ó Pai. Que elas se sintam abraçadas pelo Senhor, que elas se sintam refugiadas no Senhor, ó Deus. Na certeza que o Senhor é com elas e por elas, Deus. E que através da vida delas o Senhor se fará conhecido, ó Pai. Porque o Senhor gera transformação em nós e através de nós, ó Deus. Nós te glorificamos e nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidas como irmãs em Cristo, mesmo que online, para engrandecer e exaltar o nome do Senhor e sairmos daqui convictas que o Senhor é a nossa torre forte, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por essa palavra maravilhosa que nós ouvimos. Nós vamos agora ter a oportunidade de contribuir com os nossos dízimos e ofertas. E falando no Senhor Todo-Poderoso, nossa torre forte, eu queria falar com você sobre o versículo 10 do capítulo 34 do livro dos Salmos, que diz assim: os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes fartará. Numa outra versão diz os leões jovens, ou seja, no auge do seu vigor. Eles podem passar necessidade, mas para quem teme o Senhor, nada falta. Então eu quero te encorajar a permanecer fiel, a entregar o seu dízimo e a sua oferta, seja usando o nosso QR Code que já está aparecendo na tela para você, ou fazendo transferência, as nossas contas estão aí na tela, você pode usar o Pix também, o CNPJ da igreja é a chave, mas participe desse momento, seja fiel e veja como o Senhor é bom. Ele tem cuidado de você, eu tenho certeza disso. Ele tem provido tudo quanto você tem necessitado e muito mais, e certamente nada vai te faltar. Creia, vamos orar? Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Deus, que tem nos seguido mesmo nos dias tão difíceis que estamos enfrentando. Senhor, eu peço que no coração das minhas irmãs, essa certeza do teu cuidado, de que o Senhor é nossa fortaleza e que o seu cuidado se estende, Deus, a todas as áreas das nossas vidas. Deus, é tão real. Senhor, em nome de Jesus eu peço que o Senhor tenha misericórdia e continue guardando a vida financeira, guardando, Senhor, os empregos, Deus. Quem sabe abrindo portas, Senhor, para aquelas que estão necessitando, para esposos, Deus, filhos também, Deus, em nome de Jesus. O Senhor é tremendo e tem o controle de tudo. A sua soberania, Senhor, nós temos experimentado mesmo nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, estamos caminhando para o final. Antes de orarmos uma última vez juntas, eu quero te lembrar que todas as informações, todo o nosso conteúdo, resumo das pregações, você pode acompanhar pelo nosso Instagram, que já está aí na tela para você também. As nossas células continuam acontecendo de maneira remota, estão acontecendo online. O aconselhamento continua acontecendo
Se você se sentir mais segura, a gente consegue fazer também à distância. E o clube de leitura. Às quartas-feiras nós temos a reunião, né, o nosso encontro, a nossa roda de conversa online via Google Meet. Então não tem motivo para você se distanciar, se sentir isolada. Nós continuamos em atividade, mesmo assim separadas, provisoriamente, em nome de Jesus. Vamos orar então? Feche os seus olhos, agradeça ao Senhor. Encha-se de gratidão. A gratidão abre portas, a gratidão nos fortalece. Encha-se de gratidão. Deus, eu quero mesmo, Senhor, te agradecer e te louvar, Deus, porque apesar de tanta dificuldade, o Senhor tem nos dado oportunidades maravilhosas, como esses cultos mesmo online, Deus. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, por essa palavra que tanto nos edificou, Deus, e veio aquecer o nosso coração, fortalecer a certeza de que o Senhor está cuidando de tudo e que assim vai seguir. Nós precisamos nos firmar, focar no Senhor. Deus, eu peço que o Senhor siga abençoando, Senhor, a nossa igreja, toda a liderança, o pastor Jorge, a pastora Fabiana e a sua família, Deus, toda a equipe, Senhor, que tem se empenhado, guarda, Senhor, e que esse mesmo cuidado do Senhor se estenda, desde a liderança até as ovelhas, Deus, até as minhas irmãs, em nome de Jesus. Até a próxima quinta.